Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje falaremos sobre literatura. E olhe que não é qualquer literatura, viu? É literatura comparada. Vamos lá? Acompanhe aí comigo na tela. Pessoal, vamos primeiro conceituar o que é literatura comparada. Então, antes de falar de literatura comparada, você precisa saber e diferenciar o que é um texto literário e um texto não literário. E quando nós falamos de literatura, nós falamos ali de uma tríade necessária para que um texto seja considerado literário, tá? E a nossa aula, ela se desenvolverá acerca da literatura brasileira. Então, o que eu preciso para ter uma literatura de fato brasileira? Eu preciso de 3 elementos que sustentam aí essa formação, tá certo? O primeiro elemento eu preciso ter um autor que seja de fato brasileiro. O segundo elemento, eu preciso de um texto ali, de uma obra literária que seja produzida, publicada, divulgada no Brasil. E o terceiro, e não menos importante, eu diria que até o mais importante, eu preciso de um público leitor brasileiro. Somente quando eu tenho esses 3 elementos, eu tenho de fato uma literatura brasileira. Para além disso, eu tenho a análise do texto literário, que mostra que se aquele texto produzido é de fato uma literatura ou não, se tem ali uma composição ali de estilo, que se vincule a alguma escola literária ou não. Então, conceituando aí a literatura, vamos falar sobre literatura comparada? Olha o conceito que eu tenho aí na tela para vocês. A literatura comparada é a arte metódica pela busca de ligações de analogia, de parentesco e de influência, de aproximar a literatura dos outros domínios do conhecimento. O que é que isso significa dizer? De forma mais simples possível. Que eu não gosto de complicar, viu? Porque eu sou amante da literatura, então eu tenho que trazer para vocês de uma forma bem simples. Quando nós falamos de literatura brasileira, quer ver? Eu vou escrever aqui para vocês. Olha aí comigo. Eu vou fazer para vocês um exemplo para que fique claro. Eu posso pegar aqui 3 escolas literárias. A primeira não é bem uma escola literária, é uma manifestação literária, que é o quinhentismo. Então, eu pego aqui o quinhentismo, aí aqui eu pego o romantismo e aqui eu pego o realismo. Então, aqui eu tenho 3 escolas literárias que são de épocas diferentes, tá? Então, são de períodos diferentes. Essa primeira é uma manifestação literária, e aí o que é que de fato seria a literatura comparada? Eu pego textos aqui do quinhentismo, textos do romantismo, texto do realismo, e eu faço uma comparação entre eles. Eu vou observar no decorrer da literatura brasileira, que você já deve ter assistido alguma aula minha que fala sobre isso, que o romantismo ele retorna às raízes do quinhentismo para estabelecer a sua produção literária, e que o realismo ele volta aqui ao romantismo e ele produz uma obra que critica essa idealização do povo brasileiro. Então, quando nós falamos, pessoal, de literatura comparada, nós falamos de uma literatura que eu comparo em tempos, espaços, características de desenvolvimento. Eu tenho uma ruptura ali de forma de pensar? Não. O que eu tenho de diferente? Eu tenho uma crítica. E isso é a literatura comparada. E falando em literatura, eu trouxe para vocês esse mapa que aparece aí na tela para vocês, um pouco da história da literatura. Então, aí eu tenho a antiguidade clássica, a literatura medieval, que aí o século XVIII ao século XX, aí eu tenho a era moderna, aí, que é do século XV ao século XVII, e do século XX em diante eu tenho aí
modernismo, vanguardas e tal. Então, observa que nesse mapa, e eu quero que depois vocês se debrucem, porque cada uma dessas temáticas aí daria umas 2 ou 3 aulas, não é? Então, é a forma como a literatura se organiza ao longo do tempo. E quando nós falamos de literatura comparada, nós falamos desse processo de revisitar algumas literaturas e comparar textos, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui o romantismo e o realismo naturalismo. Então, a literatura brasileira, ela vai evoluir através de diferentes períodos. Eu não sei se eu gosto necessariamente da palavra evolução. Quando nós falamos dessa palavra evolução, talvez ela esteja relacionada aí ao processo de desenvolvimento ali, composição literária de maturidade. No entanto, vale ressaltar que cada manifestação literária, cada escola literária, ela é importante para a composição da história do nosso país, para a história aí do sentido de produção de fato literária brasileira, tá? Em seguida, nós temos aí no texto que cada um reflete aí o contexto histórico e social de sua época. Isso significa dizer que quando nós falamos, pessoal, de literatura, quando a gente fala de texto literário, é uma representação da realidade. Eu tenho uma realidade representada. Então, essas obras literárias, a depender do período e espaço de tempo em que elas são produzidas, elas trazem características ali específicas daquela época, específicas de como a sociedade estava organizada nesse período. Então, é um rico ali, uma extensa forma de pesquisa em que você, enquanto estudante, pode se debruçar sobre essas obras e conhecer mais sobre a nossa história, sobre a nossa organização social. E como eu comecei falando de romantismo e realismo, olha só quais informações eu tenho dessas escolas literárias. Então, o romantismo, ele é aí do século XIX, então eu tenho a busca pela identidade nacional, uma das principais características. Em seguida, eu tenho o indianismo, que é uma característica muito marcante do romantismo, exaltação da natureza brasileira e dos sentimentos. Como é que aparece o romantismo, como ele está organizado? Pessoal, o romantismo ele está organizado em 3 fases, não é? A primeira é a fase nacionalista, indianista, em que eu tenho aí a questão da pátria, do amor, do patriotismo, da fauna, da flora brasileira, de mostrar como se compõe o povo brasileiro. Em seguida, eu tenho uma geração mais voltada aí para o mal do século, para as universidades, para uma produção aí mais noturna. E a terceira fase, ela já meio que dá um certo gostinho ali de uma produção mais realista, que era a fase condoureira, que tem o condor aí como representação, que eu tenho aí o poeta dos escravos, é uma produção de denúncia social. Então, eu tenho o romantismo nessas 3 perspectivas. Já o realismo, como aparece aí para vocês, tem como característica principal a crítica social, objetividade, análise psicológica e retrato fiel da realidade brasileira. Então, aqui, enquanto eu tenho essa busca pela identidade nacional, aqui eu já tenho uma retratação, uma descrição fiel da realidade brasileira. Então, uma é mais idealizada, a outra é mais realista, tá, pessoal? Uma característica importante quando nós falamos de literatura comparada, e eu espero que você aprenda isso, é o regionalismo. O que seria o regionalismo? Observe aí na tela para vocês que eu escolhi um mapa do Brasil em que eu tenho aqui características específicas de cada região. Então, o regionalismo é uma característica marcante da literatura brasileira. Então, é a representação desse espaço aqui, ó, tanto geográfico quanto social, ele vai moldar a narrativa e personagens e a linguagem das obras. Isso significa dizer que eu tenho como característica principal aqui no regionalismo
a colocal. Que seria essa colocal, pessoal? Seria ou é o fato de o escritor ali mostrar características específicas de determinada região. Por exemplo, ali os romances ali que tratam das secas no Nordeste, ou romances que mostram aí como é a vida na Amazônia, e assim sucessivamente. Então, esse regionalismo é um rico espaço para investigação literária. E falando em romantismo, eu trouxe aqui um vídeo para vocês acompanharem. Olha aí comigo na tela. No velho Ceará nasceu um canto que o tempo guardou, de guerra, de fé e de amor, de luz que da mata brotou. Nas folhas som leve rasgou, lábios de mel flecha lançou, Martinho guerreiro sangrou, e a moça seu rosto curou. Filha do sábio Araquém, pajé da tribo vibrante, Iracema guarda o segredo da Jurema alucinante, Irapuambra da vingança, Calbi protege o cristão, sob a lua o voto se rompe, arde um fogo no coração. Compote, irmão potiguara, fogem rumo ao litoral, a lua embala a cabana, o coqueiro balança o sal, Índia dos lábios de mel, teu beijo é ponte e anel. Tua história uniu sangue e chão, vive em cada geração, do teu amor brotou o futuro. Na dor que gerou Moacir, filho da pátria surgir, raiz de um Brasil mais puro. Chamam Martim para a guerra, o mar ecoa tambor, Iracema já grávida espera seu amado e chora de dor. A jandaia no alto coqueiro reparte saudade e clamor, traz no canto o nome da Virgem, memória do primeiro amor. Volta Martim do combate, o filho recebe em seus braços, Iracema sorri e desfalece e descansa nos seus laços. Sob o coqueiro querido, guerreiro a manda dormir, chora a terra, cala a ave, só o vento se põe a rugir. Com Moacir, filho da dor, Martim se lança ao mar, promete voltar um dia pra semente do amor regar. 4 invernos passam lentos, ele aporta ao chão natal, o coqueiro ainda murmura, mas guarda um silêncio final. Índia dos lábios de mel, teu beijo é ponte e anel. Tua história uniu sangue e chão, vive em cada geração, do teu amor brotou o futuro. No pranto que virou canção, Brasil, teu berço é o Ceará, Iracema, flor do sertão. Então, pessoal, esse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês é um pouco da obra Iracema. É uma forma diferente de abordagem do livro Iracema, de José de Alencar, que é uma obra do romantismo brasileiro, da primeira fase, da primeira geração. Então, quais as características que eu tenho? Vai aparecer aí na tela, desse livro de José de Alencar, que é a Iracema. Em primeiro, é um livro de 1865 que se encaixa aí no romantismo brasileiro. Então, como vocês devem ter observado, esse livro, por que
em todo professor de língua portuguesa, se você não tiver a indicação desse livro, se o seu professor não tiver pedido para você fazer a leitura desse livro, você deve ter faltado essa aula, viu? Porque todo professor de língua portuguesa, ele pede que se faça essa leitura. Mas por quê? Porque essa é uma obra que retrata aí o nascimento do primeiro brasileiro, o nascimento ali do primeiro cearense, para além disso, esse fruto da miscigenação. Como é que o primeiro brasileiro ele se forma? Então, eu tenho aí elementos aí da fauna e da flora brasileira. Eu tenho a Iracema sendo representada de forma idealizada, a Virgem dos Lábios de Mel. Eu tenho uma relação ali muito idealizada no campo da imaginação e que foge um pouco da realidade. No entanto, é muito importante para mostrar essa composição do povo brasileiro. Quanto aos elementos que aparecem aí na tela para vocês, o tempo, espaço, personagem e identidade, eu quero dar um enfoque aqui acerca da identidade, tá, pessoal? Que essa é uma obra que mostra a identidade da formação do povo brasileiro. Para além disso, eu tenho aqui um antagonismo, eu tenho uma diferença, um distanciamento, tá? Entre os povos originários ali e os portugueses. Como é que ocorre essa junção, essa união entre esses dois povos, tá? Então, essa aqui é uma obra do romantismo. Então, a gente faz a comparação primeiro dessa, para em seguida fazer a comparação aqui de Macunaíma, que é uma obra realista. Diz assim: nascimento e infância. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tupanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice, fez coisas de sarapantá. De primeiro saltou mais de 6 anos, não falando. Se o incitavam a falar, exclamavam: ai, que preguiça! Então, pessoal, tem um filme, viu? Já que eu sei que vocês gostam mais dessa questão da imagem, da linguagem verbal e não verbal, tem uma adaptação dessa obra para o cinema, levando em consideração a importância dela. Lá no início desse trecho, a gente observou que no centro do Mato Virgem nasce aí o Macunaíma. Então, lá na obra Iracema, eu tenho também esse início. Então, eu posso pegar essas duas obras e fazer uma comparação, uma análise literária. Enquanto lá em Iracema eu tenho aí uma formação do povo brasileiro de forma idealizada, aqui nessa obra não. Eu tenho o herói sem nenhum caráter, é que mostra de fato a formação do povo brasileiro de maneira nua e crua, sem idealização. Mostra como essa coxa de retalhos se forma. É tanto que o tempo lá em Iracema, ele é retilíneo. Aqui em Macunaíma é mais psicológico, eu tenho mudança, eu tenho elementos místicos, eu tenho elementos folclóricos, eu tenho a presença aqui do índio, eu tenho a presença aqui do europeu, eu tenho a presença aqui do negro. Então, eu tenho aí uma abertura maior, uma teoria maior de formação do povo brasileiro, tá, pessoal? Então, é importante que quando nós falemos de literatura comparada, a gente faça esses recortes. Para além da teoria e literária, eu faço a análise linguística do meu texto. O que se aproxima, o que se distancia. Será que, olha só de quem é essa obra que aparece aí na tela para vocês. Será que Mário de Andrade, lá em 1928, quando foi produzir essa obra modernista, ele retomou ali a obra Iracema? Será que ele não quis trazer uma nova visão de formação do povo brasileiro? Então, essa é, de fato, a literatura comparada, tá, pessoal? Então, aqui no romantismo, eu tenho a Iracema de forma idealizada, como símbolo puro e heróico da origem nacional, e que a Iracema é retratada como a Virgem dos Lábios de Mel, em que representa aqui uma Índia idealizada, nobre, enfim, que tem a pureza da terra brasileira.
e tem a ver aí com o mito fundador, que glorifica o passado colonial e a miscigenação como origem heróica da nação, tá? Já no Macunaíma, eu tenho um realismo e crítica, ele é o anti-herói, eu tenho aqui a contradição e imperfeição da sociedade brasileira. Então, se lá em Iracema eu tenho a virgem dos lábios de mel, aqui eu tenho o herói sem nenhum caráter. Então, eu tenho a desconstrução ali do mito de Iracema, quer dizer, do mito romântico. Eu tenho aqui a presença da ironia, da paródia, do questionamento e toda essa questão das narrativas que contam aí, que mostram a identidade nacional, tá, pessoal? Agora que você já sabe o que é literatura comparada, quais as características aí, a importância disso para a sua vida, eu trouxe uma atividade. Será que você vai conseguir resolver? Acompanhe aí comigo na tela. Diz assim, leia os textos a seguir. Texto 1, Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Esse aqui é do Gonçalves Dias, é uma obra aí do romantismo, tá? O texto 2, Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra. Sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, essa aqui é uma obra modernista. Vamos ao nosso comando da questão. Diz assim, a reescrita de Oswald de Andrade, que é o texto 2, em diálogo com o poema de Gonçalves Dias, que é o texto 1, revela, letra A idealização romântica da natureza brasileira, letra B, uma recusa à identidade nacional na poesia. Letra C, um tom melancólico e saudosista do exílio. Letra D, a paródia como instrumento de crítica à tradição. E letra E, a influência do simbolismo no modernismo. Primeiro que eu já disse para vocês, eu tenho aqui uma obra do romantismo e outra do modernismo, tá? Então, aqui, letra E descartada. Eu não tenho aqui um tom melancólico, tá, pessoal? Eu não tenho uma recusa à identidade nacional e nem tampouco uma idealização romântica. Na verdade, o que eu tenho nessa reescrita do Oswald de Andrade é a paródia, tá? Eu tenho uma paródia como instrumento de crítica à tradição. Por isso que é importante que eu estude aí, de fato, a literatura comparada, tá certo, pessoal? Então, o que é que nós vimos no decorrer dessa aula? O que foi que você aprendeu? Olha aí comigo na tela que a literatura comparada é uma ferramenta de análise. Ela faz com que você estabeleça conexões, analogias, influências entre as diferentes obras. E na literatura brasileira, ela revela a evolução da identidade nacional, tá? Do romantismo idealizado ao modernismo crítico, a literatura brasileira reflete as transformações na forma como o Brasil se via e se representava. Então, no decorrer dessa aula, nós dançamos desde o quinhentismo, romantismo, falamos um pouquinho do realismo ali e nós nos debruçamos aqui sobre o romantismo e sobre o modernismo. Nós estamos falando de literatura comparada. Essa aqui, pessoal, são as minhas referências que nós utilizamos no decorrer dessa aula, tá? Se você quiser saber mais, depois você dá uma visitada, faz uma leitura mais aprofundada, afinal, aqui nós temos trechos importantes para vocês, tá? Então, a nossa aula fica por aqui, eu te vejo numa próxima. Tchau!